Φ0, Φ', então foram aparecendo meso, eta, meso, F0, só para mostrar para vocês a tabelinha de mesos que foi aparecendo, isso tudo aqui. Depois a gente entra com a tabelinha, os bárions que foram aparecendo, então a gente tem toda essa superpopulação de bárions aqui. Então essas partículas foram sendo produzidas em laboratório, detectadas em raios cósmicos, e as similaridades foram aparecendo. Então, as partículas começaram a entrar num regime tipo física, tabela periódica. Muitos átomos. A ideia de Mendeleev, né, quando ele, segundo os russos contam, né, quando ele quis produzir melhores vodkas, ele descobriu a tabela periódica porque ele estava interessado em vodka. Vocês sabiam dessa história? Eu não sabia. Quem me contou é um russo sério. Também, como eu não sabia, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás que a descoberta da radiação do corpo negro não foi porque ninguém estava interessado em descobrir nova física. O problema era um problema de fórmulas siderúrgicos. Eu não sabia disso, você sabia, né? Eu não sabia que, inclusive, os trabalhos do Planck, eles vinham sendo publicados em revistas de engenharia. Ele estava procurando produzir melhores fórmulas. Português é fórmulas, né? Fornos não, né? Fórmulas, né? Estava tentando produzir melhores fórmulas, até que chegou num problema acadêmico, que mudou a física. E Mendeleev queria melhores vodkas. Com isso ele chegou na tabela periódica, né? Então, né, se a gente quiser produzir o melhor baseado, o que a gente vai chegar? Vamos ver, vale a pena, de repente pode mudar a física. Então, pensando nisso, Gell-Mann também lá nos seus litos, né, ele falou, bom, está se reproduzindo muita partícula, muitas propriedades semelhantes, deve ter uma estrutura mais básica por trás, foi a questão do Mendeleev. Tem uma estrutura, está por trás dessa tabela periódica, né? Então, o modelo atômico foi nascendo um pouco a partir daí. No fundo, é uma recombinação de objetos fundamentais. Prótons, nêutrons e elétrons dão a riqueza da tabela periódica. Então, Gell-Mann falou, deve ter uma tabela periódica por trás da física de Harvard. E aí, entendendo as simetrias, o espectro hadrônico começou a mostrar uma certa simetria, famílias de partículas com massas muito próximas, com uma numerologia muito clara, 3, 8, apareciam diferentes famílias de 8 partículas muito próximas, famílias de 10 partículas. Então, ontem, quando eu coloquei para vocês o átomo de hidrogênio, as degenerescências do átomo de hidrogênio, 2, 8, 18, 32. Por que esses números aparecem na física atômica? Depois, nos osciladores harmônicos, no oscilador harmônico tridimensional, 3, 6, 8, 10. Então, esses números de grupos de partículas com propriedades muito semelhantes em reproduções de 8, ou de 10, como na época do Gell-Mann, o que tinha era octetos de mesons, octetos de baryons, o nome veio eightfold 8, multiplicidade 8, porque sempre as partículas que interagem fortemente, com o que sabia na época, com o sumário da década de 50, havia grupos de mesons, com 8 mesons compartilhando massas semelhantes, com outros 8 mesons, 8 baryons, o próprio nêutron estavam dentro de um octete também. Então, por que o número 8? E aí, a questão é, esse número 8 deve ser resultado de alguma simetria fundamental da natureza. A teoria de grupo I, havia 2 números quânticos conservados das interações fortes. Havia, vamos dizer assim, uma fenomenologia, uma química, vamos dizer, de interações fortes, que indicava que nos processos de interação forte existem, além da carga elétrica, claramente, da energia do momento, 2 números quânticos que são conservados, que na época o pessoal chamava de isospin, que representava pela letra I, e de estranheza, ou estranheza que era chamado de S, ou hipercarga. Havia aqui uma possibilidade, ou defino um número quântico ou outro, mas havia 2 números quânticos que eram claramente conservados nas interações fortes. 2 leis de conservação, 2 números quânticos que podem identificar cada partícula, isso, já dentro da metodologia da teoria de grupo na mecânica quântica, indica que eu tenho 2 números quânticos, então eu devo ter uma simetria com o que na teoria de grupo se chama 2 operadores de Casimir. Como eu tenho no grupo de Poincaré, eu tenho massa e spin, por que toda partícula tem massa e spin? Wigner esclareceu essa ideia.
Porque ele fala que no fundo as partículas elas são produtos do espaço-tempo de Minkowski. Nesse espaço-tempo de Minkowski existe um grupo chamado grupo de Poincaré. Nesse grupo eu tenho dois operadores, mecânica quântica, que comutam entre si e que comutam com todos os geradores desse grupo, que são o quadrado do momento e o quadrado de um vetor que ele chamava de Pauli-Lubanski. Então, a massa está ligada ao momento e o spin está ligado a esse vetor. Então, há uma, vamos dizer assim, uma metodologia clara da teoria de grupos que aponta para a relação entre números quânticos e simetria, multiplicidade de partículas e simetria. É o que eu coloquei aqui nessa segunda transparência, eu acho, né? Aqui é. Cá embaixo, né?